Oi, 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 minha gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre as pessoas que têm dificuldade de se expressar, de falar, até de se relacionar. Por que eu resolvi fazer este vídeo? Eu tive uma pessoa, um paciente, que me procurou e se expressou dizendo que tinha muita dificuldade de se comunicar, de se abrir, que ele era uma pessoa extremamente fechado. E nós conversamos um pouco e eu falei pra ele, falou, eu quero fazer o tratamento, porque eu estou vendo que eu estou precisando fazer essa mudança. E eu falei, tudo bem, vamos fazer primeiro uma avaliação para que eu veja como que é o seu comportamental, como que você é, se você vai conseguir falar comigo, principalmente porque eu atendo online. Então, os meus pacientes é tudo via online. Então, a gente faz chamada de vídeo, então ele acaba me vendo, eu também acabo vendo. Só no Theta Healing que eu peço que a pessoa esteja num lugar bem confortável, que ela esteja, de preferência, meio que reclinado. Por quê? Porque nesse momento eu peço que a pessoa, que o paciente feche os olhos para que a gente possa fazer os comandos energéticos. E nós ficamos conversando por 2 dias, assim, conversando um pouco, né? E ele agendou um horário, e quando chegou no horário de ser atendido, eu vi que ele travou. Ele falou, não, eu não posso, eu não vou conseguir, não dá para ser por áudio. E não tem como você fazer uma mediação, uma consulta, uma avaliação via áudio. Porque você, claro, você vai escutar o que a pessoa está dizendo, mas fica um pouco mais difícil. Por quê? Eu, como terapeuta, eu gosto muito de ver a expressão que a pessoa passa. Então você vê se ela está numa expressão de tristeza, de angústia, de ansiedade, numa expressão de medo, de tristeza. Então você acaba que vendo. Então esse contato é muito importante. O presencial, então, nem se fala, porque você está ali de frente com a pessoa, então ali você capta muitas coisas. Você acaba que vendo a energia da pessoa também, como que está, como que se tá baixa, se não tá legal, se não tá apropriada. Então a gente junta, né, como eu falei, a ciência com a espiritualidade, e ali juntos nós vamos trabalhar, porque a terapia holística, ela é isso. Eu trabalho também com as cartas do Ho'oponopono, que seria o tarô do Ho'oponopono, e gosto muito, por quê? Porque toda vez que eu estou com um paciente e que eu, no fim da consulta, eu embaralho ali e eu peço para que ele escolha um dos montinhos e escolha uma das cartas, sempre vem aquilo que ele está precisando guardar, levar aquilo para a semana, né? Então eu tenho toda essa habilidade, por quê? Porque eu quero ajudar. Eu estou aqui para servir como ser humano. Tudo que eu estudo, tudo que eu vou me capacitando, eu quero passar pro meu paciente. Porque que finalidade teria eu estudar, entender, compreender? Eu tenho a minha filha, que é psicanalista, eu troco muita ideia com ela, então eu aprendo também, trago pro meu cotidiano. Por quê? Porque quanto mais eu aprendo, mais eu vou conseguir ajudar. E como eu digo, se nós somos filhos de Deus, a quem que nós servimos? A Deus. Se nós servimos a Deus, nós vamos servir ao próximo. E é essa a minha intenção. Ajudar da mesma forma que eu fui ajudada, só que de uma maneira que eu possa fazer com que esse paciente tenha um período de tratamento, seja, não existe tratamento de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e pronto, acabou, não, sempre tem, no mínimo de uns 6, 7, 8, 9, 10 meses, dependendo da interiorização do paciente, dependendo da evolução do paciente, dá para fazer em menos. Só que a pessoa sempre vai ter uma dificuldade, então ela vem, te procura novamente e vamos dar início a um outro tratamento, ou vamos fazendo o quê? O periódico. 2 vezes por mês, depois 1 vez por mês, depois de vez em quando, principalmente o Theta Healing. O Theta Healing, ele pode ser feito todos os meses, ou de tempo em tempo, quando a pessoa está com uma mudança muito grande na vida dela, seja afetiva, profissional, ou até mesmo de saúde, ela está passando por uma mudança, então ela vai me procurar para que eu possa estar ajudando ela naquele momento. Eu digo que eu não quero um paciente há 10, 15, 20, 30 anos comigo, não. Sempre, eu friso isso para os meus pacientes. Vocês têm 1 ano, nesse 1 ano vocês têm que, sabe, evoluir, mudar, entender, mudar a consciência de vocês, mudarem o comportamento de vocês, para quê? Para que você não fique dependente de mim, para que você caminhe com as suas pernas e que venham outras pessoas. Quando eu explico a mudança de energia, então aquele paciente passou, ficou ótimo, ele vai passar daqui a 3, 4 meses em uma única sessão de Theta Healing. Que legal, por quê? Porque ele aprendeu, ele evoluiu, ele tirou todas as crenças, ele tirou tudo aquilo que estava arraigado dentro dele, e agora vai vir um outro. E assim vai vindo. Essa troca, essas mudanças de energia são muito significativas. Então, voltando ao caso do meu paciente, ele não quis
ele não teve coragem, ele não quis. Então, o pouquinho que eu fiquei sabendo dele, que ele preencheu o formulário, né, e falou bem pouco comigo, eu descobri que possivelmente, não estou afirmando, eu estou falando que possivelmente ele tem uma alexitimia. A alexitimia, ela é o quê? Ela é a dificuldade de se expressar, é a dificuldade que ele tem de falar, que a pessoa tem de falar, até mesmo com o familiar, com os amigos. Imagine então com um psicólogo, com um psicanalista e com um terapeuta. Então eu senti que ele ficou muito assustado, porque provavelmente ele tem algo dentro dele que está atormentando, que está machucando, mas que ele não tem coragem de colocar aquilo para fora. Falo por experiência própria. Quando eu comecei a fazer as terapias, eu passei, como eu falei, eu passei primeiro por uma psicóloga. Quando eu comecei a fazer as sessões, eu tinha muita dificuldade de falar sobre certos assuntos, principalmente os assuntos de relacionamentos de pai e mãe. Eu tinha muita dificuldade porque eu tinha vergonha. Eu falava, meu Deus, o que a psicóloga vai pensar de mim se eu falar sobre o que aconteceu quando eu tinha 8 anos? Quando aconteceu, quando eu tinha 12 anos, que eu apanhei de cinto, sem saber o porquê que eu estava apanhando. Então, eu tive muita vergonha. Então, demorou, ela teve muita paciência para que eu pudesse expressar tudo isso. Então, eu entendi que o psicólogo, ele está ali, o psicanalista, a psicoterapeuta, a terapeuta holística, ela está ali para escutar, não é para julgar. Quem julga é o familiar, é os amigos, é quem não tem entendimento. A pessoa que não tem entendimento, é óbvio que ela vai julgar. Por quê? Porque ela não tem entendimento daquele assunto, ela não tem um conhecimento daquele assunto, ela não tem estratégias que ela pode estar usando para ajudar aquela pessoa. Então, eu senti que ele tem essa dificuldade, eu estou respeitando, ele está no tempo dele, eu sei que se ele sentir confiança mesmo, ele vai voltar, ele vai falar, nós vamos dar início às sessões para trabalhar este comportamental dele. E isso me trouxe vários questionamentos, né? Por isso que eu resolvi fazer este vídeo, porque como eu falo para um público aqui, que alguns eu conheço, outros eu nem sei como que é o rosto, se é homem, se é mulher, se é adolescente, se é senhor, se é senhora, mas às vezes isso não tem um padrão de idade. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade de vir tirar uma dúvida. Como assim? Eu vou perguntar algo para ela? Gente, o que ela vai pensar de mim? Então, eu quero deixar bem explicado que nós, profissionais, que atendemos, que lidamos com seres humanos, desde que esse profissional tenha uma boa ética, desde que esse profissional tenha um bom conhecimento, ele jamais, em momento nenhum, em problema nenhum, em nada que o paciente venha falar, ele vai julgar. Ele não vai ver se o paciente tem dente, se o paciente é feio, se o paciente é bonito, se o paciente é jovem, é velho. Ele quer saber, todo bom profissional, ele quer saber o conteúdo que a pessoa tem para que possa ser trabalhado, não o julgamento. E como nós estamos num mundo de muito julgamento, então eu percebo que as pessoas se fecham por conta disso. Poxa, o que fulano vai pensar se eu contar que, exemplo, uma pessoa que ela está ainda ali na dúvida se ela gosta de homem ou se ela gosta de mulher. Eu vou dar um exemplo, que seja uma mulher. Vamos supor que ela está ali confusa, que ela não está entendendo, que ela não aceita o corpo feminino, mas ela tem aquele corpo feminino e ela tem que mostrar para a sociedade que ela é uma mulher e que ela vai namorar um homem. Não. Então ela se fecha naquilo e ela não tem coragem de colocar isso para fora. Por quê? Porque a nossa sociedade, as pessoas no qual nós convivemos, que somos rodeadas, elas nos julgam. Elas apontam o dedo e esquecem que tem 3 apontando para ela. Quando você faz um julgamento, primeiro que você está julgando a si próprio. Porque a partir do momento que você faz um julgamento da pessoa, você está falando do que está aqui dentro. E o coração fala, e a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, se eu estou julgando uma pessoa, é porque aqui dentro de mim eu tenho algo que eu tenho medo de ser exposto. Eu tenho medo de falar. Então, é mais fácil eu julgar a pessoa, eu apontar o dedo para ela. Então, isso faz com que algumas pessoas se fechem, entrem em depressão, entrem em estado de estar sozinho 24 horas do dia, de não querer nem ter um coleguismo, de repente, com uma pessoa do trabalho, ou nem querer ir trabalhar e querer ficar trancafiado dentro de um quarto por medo do julgamento, por medo do que as pessoas vão dizer sobre a minha vida, do que as pessoas vão dizer sobre o que eu estou fazendo, das minhas opções, das minhas escolhas. Então isso é muito, muito prejudicial para o comportamental, para a saúde mental das pessoas. Então, assim, desde que aconteceu isso, eu me aprofundei em estudar mais ainda para poder entender o
pessoa se fecha tanto? Aonde eu posso ir ali pelas beiradas, né? Porque não dá pra você ir direto ao ponto. Você vai indo pelas beiradas, você vai trilhando o caminho para você chegar lá embaixo, lá na raiz. E essa raiz pode ser o quê? Pode ser algo na infância, pode ser algo na adolescência, ou pode ser algo na fase adulta. Muitas pessoas tiveram uma infância perfeita, maravilhosa, mas de repente chegou ali na adolescência, aconteceu algo que deixou ela dessa forma. Ou ela teve também uma adolescência muito boa e chegou na fase adulta e teve algum insight ali, um insight negativo, algo negativo, que fez com que ela mudasse toda a estrutura dela de se comunicar, de ter relacionamentos de amizade, de até ter relacionamentos afetivos. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, né? Nós temos que ter esse olhar observador. Quando eu falo olhar crítico, não é criticar, é olhar criteriosamente para o quê? Para você ir a fundo ali, para você poder ajudar esse paciente a se encontrar. Porque uma pessoa que ela está se fechando para o mundo, se fechando para as relações, se fechando para trabalhos, se fechando até com os familiares, ela tem algo ali muito profundo. Ela tem ali algo que precisa ser retirado. Precisa, como eu falo, o mal precisa ser arrancado pela raiz, não somente podado, ele tem que ser arrancado. Então, eu passei a estudar mais. Estou tirando muitas dúvidas, porque a minha filha, como psicanalista, ela vai muito pelo lado científico, e eu preciso também do lado científico, não somente do lado energético, vibracional e espiritual. Eu preciso ir a fundo para poder trabalhar em muitos pacientes que podem vir até mim com o mesmo problema. Como eu vi também, que não é meu caso, tá? Mas eu escutei isso numa discussão, numa conversa que nós tivemos ali de alguns, né, profissionais da área, de uma pessoa que ela não consegue ter relacionamentos presenciais, né? Relacionamento ali, no realismo. Ela gosta de relacionamento somente via internet, né? Até a minha filha apelidou de relacionamento em IAD. A internet ela é muito boa, ela é maravilhosa, mas se você não souber usá-la, você vai para um outro lado, né? Porque como que você vai manter um relacionamento via ali celular? Eu não conheço, eu não sei o toque dessa pessoa, eu não sei se essa pessoa é legal, eu não sei se essa pessoa é carinhosa, porque quando nós nos escondemos atrás de uma tela para ter um relacionamento, muitas das vezes esse relacionamento vem sobre o quê? Porque aqui, ó, eu estou falando com vocês, então vocês estão vendo o meu rosto, mas vocês não estão vendo o meu corpo. Então, às vezes, a pessoa, ela tem uma certa dificuldade ali de se aceitar. Então, ela, por exemplo, daqui pra cima, ela se acha linda, ela gosta, ela põe uma maquiagem, ela arruma o cabelo, então ela vai impressionar a pessoa. Só que ela pode chegar e falar, eu não quero ver pessoalmente, por quê? Porque se ele me ver pessoalmente como eu sou, ele não vai me aceitar, ou ela não vai me aceitar. Então, tem todo esse trabalhar ali no consciente, no inconsciente do ser humano. E como eu falo, as pessoas são uma caixinha de surpresa, nós não sabemos o que tem dentro. Porque quando você fala com uma pessoa só, você está falando com uma pessoa. Eu estou falando com 50, 60 pessoas, e eu estou expondo, eu estou mostrando quem realmente eu sou. Eu não tenho uma capa para dizer que eu sou uma pessoa e não sou. O meu cotidiano é esse, como eu posto no Instagram, o meu dia a dia, as coisinhas que eu faço, as coisas que eu estou aprendendo, o que eu também passo de ensinamento para as pessoas. Então, eu não tenho como esconder, mas em um relacionamento de um ser humano com outro ser humano, de uma pessoa com outra, ali um par, tem assim, que você tem que conhecer presencialmente essa pessoa, pessoalmente. Por quê? Porque você tem que ver o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, porque muitos relacionamentos que começam somente na internet, somente ali via celular, você acaba que não conhecendo mesmo 100% da pessoa. Ali a pessoa pode colocar uma capa, ela fica 20 minutos, 30 minutos, uma hora ali com você, passando algo que ela não é. E quando ela fecha ali a câmera, que ela vai viver a vida dela, ali na realidade, ela é outra pessoa. E você tem que conhecer, eu falo, num relacionamento nós temos que conhecer o lado luz e o lado sombra dos nossos parceiros, dos nossos amigos, dos nossos familiares. E trabalhar em nós aquilo que nós não gostamos na outra pessoa. Então, você ter que entrar dentro da mente dessa pessoa para poder ajustar, para poder alinhar essa pessoa, você tem que ter muita, muita paciência, você tem que ter muita dedicação, você tem que ter muito amor ao que você faz. Porque eu já vi isso também, muitos profissionais falar, não, eu nem vou pegar esse caso, porque, gente, é um caso muito complicado, não, sabe, vai ser muito difícil, mas se aquele caso veio para você, é porque é sinal que você tem algo a ser trabalhado e ajudar essa pessoa. Tudo é um reflexo de nós mesmos com os nossos pacientes, como eu falei. Esse mesmo medo que esse rapaz
tem de se comunicar, de falar o problema. Ele não tem problema de comunicação, ele tem problema em se abrir, em contar. Eu também tive, e eu superei. Então hoje, se eu estou numa sessão e eu tiver que falar qualquer assunto, seja ele qual for, e eu falar para minha terapeuta, eu vou falar sem problema nenhum. Mas eu tive, lá no passado, eu tive muita dificuldade em me abrir, em contar. Por quê? Porque eu pensava no julgamento. O que essa pessoa vai pensar de mim? E nós aqui, como profissionais, profissionais com ética, com respeito, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para ajudar. E é isso que eu vim falar, é isso que eu vim expor para vocês aqui, até como uma forma de desabafo, e para vocês entenderem que vergonha é algo que tem que ser trabalhado. Porque se você tem vergonha de falar sobre algo, é porque aquele algo te machuca. Então, se te machuca, não faz bem. O que você tem que fazer? Você tem que arrancar esse mal pela raiz. Agradeço muito por você ter ficado até o final deste vídeo. Espero que este vídeo seja... Muito obrigada por você ter ficado até o final deste vídeo. Espero que esse vídeo seja de utilidade, que você possa entendê-lo e que você também possa passar para outras pessoas, aí compartilhar com aquela pessoa que você conhece, com aquele adolescente que está nessa fase ainda também de tudo tem vergonha, adulto. A vergonha não tem idade, né? Quando a pessoa ela tem muita vergonha, ela acaba, não tem uma idade, ou é criança, ou é adolescente, ou é adulto. Ela tem a vergonha, ela tem esse medo, né? Essa insegurança. Então, eu peço que você dê um joinha, que você se inscreva no meu canal, porque nesse canal eu venho com muitos conteúdos de autoconhecimento, de superação, coisas que eu vivi, que eu errei, que eu acertei e que eu venho aqui como pessoa. Primeiro venho como pessoa e depois como uma terapeuta para passar isso para vocês, para a gente dividir esses conhecimentos. Vou ficando por aqui. Muito obrigada mesmo por você ter ficado até o final deste vídeo. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!